mais o programa Reflexões com Nadima Schneider. Agradecendo o apoio de Carlos Schultz e seus incensos incríveis, encomendas no 11 98687 4093. Agradecendo também o apoio de Bodega Bar Restaurante, na esquina de Jesuíno Maciel com João Álvares Soares. Curte, compartilhe, inscreva-se no canal. Conto com seu apoio, agradeço a sua atenção. Consultas comigo no 11 94 944 1425. O que eu escolhi hoje para conversarmos um pouco é sobre sinceridade. Atualmente está muito difícil estabelecer o que é sinceridade, o que é sincericídio, que foi um termo criado de uns tempos para cá, o que é mimimi, o que é ofensa, o que é politicamente correto, porque está tudo muito misturado. Então, se alguém pede a sua opinião e você dá, a pessoa fala, você me ofendeu. Mas se a pessoa pediu sua opinião, por que ela diz que você a ofendeu se você deu a sua opinião que ela mesma pediu? Então, deixa de ser sinceridade porque você não gostou da minha resposta. Passa a ser sincericídio porque eu fui realmente sincera. Tem um filme que eu não sei onde está passando agora, eu vi no Telecine já faz um tempo, eu suponho que ele esteja no YouTube, ele se chama O Primeiro Mentiroso. Então se passa em 2000 e não lembro quanto, onde não existe mentira. Então a mensagem do filme é muito interessante porque as pessoas estão dizendo a verdade. Como não existe a mentira, dependendo da maneira como você assiste, como você acompanha os diálogos, você fala, nossa, que horror. Por que horror? Se não existe mentira, eu estou falando a verdade. E tem lá duas situações no filme que são muito interessantes. Uma delas o rapaz tem um encontro às cegas e a moça é muito bonita e ela fala, olha, eu vou sair com você só uma vez, porque você tem nariz de batata, eu sou linda, maravilhosa, eu quero ter filhos lindos e maravilhosos. Então você ouvir isso, fala, caramba, você fala isso no primeiro encontro, você está ofendendo a pessoa. Eu não estou ofendendo a pessoa, eu só fui direta e reta no primeiro encontro. Eu estou saindo com você por educação. Aí tem outra situação que ele é demitido, não tinha dinheiro para o frete. Aí ele fala, no momento que ele vai no banco, ele fala um valor X, aí dá um problema lá no sistema, ele saca um dinheiro que ele não tinha. Ele tinha $300 e saca 500, uma coisa assim. Aí o sistema volta, ela fala, nossa, mas aqui no sistema está dizendo que você tinha 300, mas você sacou 500, então o sistema deve ter errado. Porque não existe mentira. E aí vai se desenrolando toda a história. Quando nós somos crianças, que nós somos muito mais espontâneos, nós estamos crescendo e estamos aprendendo a mentir, com os mais velhos, obviamente, né? Com nossos pais, nossos tios, nossos professores, enfim, pessoas que já aprenderam a mentir, e nós aprendemos a mentir. E ouvimos isso dos nossos pais. Fale a verdade, não minta. Mas eles mentem. Então eles falam para não mentir, mas eles mentem. Quando eu tinha uns 5, 6, 7 anos, eu morava numa casa, numa vila, e tinha o homem da vassoura. Hoje em dia você fala o homem da vassoura, é bullying. É o homem que vendia vassoura, rodo, espanador. Não tem nada de ofensivo, era uma identificação, o homem da vassoura. Que eles vinham em dupla, tocavam a campainha, quer vassoura? Sim, não.
E eles tocavam praticamente uma vez por semana. E minha mãe estava lá ocupada com os afazeres da casa. E ela, numa dessas vezes, falou: se for homem da vassoura, eu não estou. Só que ela estava em casa. Como é que ela não está se ela está? E fala para dizer que não está. Só que eu não fiz esse raciocínio. Tocou a campainha e era o homem da vassoura. Eu falei: minha mãe mandou dizer que não está. Ela veio lá de dentro. Não, ela entendeu errado, não sei o quê. Eu falei: não, eu não entendi errado. Ou seja, ela quis dizer que quem estava mentindo era eu, quando foi ela que mandou mentir. Quando eu tinha uns 3 anos aproximadamente, é uma história que minha mãe contava, porque eu não lembro disso. Para quem não sabe, eu nasci no Rio de Janeiro e vim para São Paulo com quase 5 anos. E morávamos no Rio nessa época e tinha uma amiga da minha mãe, conhecida da minha mãe, enfim, que nós fomos no aniversário dela. Pegamos o bonde, porque tinha bonde naquela época, e bonde, ônibus, não lembro. E aí, no caminho inteiro, minha mãe falando: não vai pedir Guaraná. Porque eu chegava nos aniversários e eu pedia: me dá um Guaraná. E o intuito dela era me ensinar a não pedir, a esperar oferecer. Mas ela não falou isso: não se pede, espera oferecer. Ela só taxou a frase, né? Carimbou: não vai pedir Guaraná. O que não é para pedir? Guaraná. E o caminho inteiro: não vai pedir Guaraná, não vai pedir Guaraná, não vai pedir Guaraná. E eu fui, né? Não vai pedir Guaraná. Quando chegamos no apartamento do aniversário, minha mãe tocou a campainha. Quando ela abriu a porta, eu falei: tia Lucinda, me dá uma cerveja? Ela começou a rir, mas olhou espantado para minha mãe. Eu falei: mas sua filha é desse tamanho, toma cerveja? Quando minha mãe ia falar qualquer coisa, eu entrei dizendo: minha mãe falou para não pedir Guaraná. Cerveja ela não falou nada. E ela caiu na risada. Isso minha mãe contava depois, né? Que ela pode explicar, né? Menina sem educação, não pode e tal. Mas ela é uma criança. Ela está aprendendo. É natural que ela peça o Guaraná, o brigadeiro, e para brincar, e um pedaço de bolo. Ela tem só 3 anos. Então não é errado ensinar a esperar, é a maneira como passamos. Então, nós deixamos de ser sinceros porque em algum momento a sinceridade é recebida como ofensa, como falta de educação, como falta de limite, quando na verdade não é. É óbvio que tudo também depende do tom, do olhar, de uma série de outros fatores. Mas eu deixar de falar a verdade, a minha verdade, porque o outro não vai entender, não é adequado, não é correto. Tá, eu vou evitar de falar tal coisa para evitar briga. Depende. Eu não preciso brigar, eu não preciso discutir, eu não preciso entrar num embate. Mas eu posso dizer aquilo que eu penso a respeito de um assunto que me foi solicitado. Se não foi solicitado, aí eu tenho a opção de ficar de boca fechada e realmente evitar uma discussão desnecessária. Outra coisa que me chama muito a atenção é esse politicamente correto, que é politicamente correto desde que você concorde com determinado grupo. Então não pode mais falar café preto. É café puro. Que cor é o café? O pretinho básico, como é que fica? Que é aquele vestido preto, porque a cor é preta. Você vai se referir como ao pretinho básico? Tem o branco básico também, aquela camiseta branca que é básica no vestuário. Então, sinceramente, como fica a comunicação? Se uma mulher é elogiada hoje, seja por quem for, um colega de trabalho, um chefe, você está bonita hoje, é assédio. Não necessariamente é assédio. Pode até ser uma tentativa de paquera, mas da paquera para o assédio tem uma distância.
Então, olhou é bullying, falou não é politicamente correto, brincar também não é politicamente correto. Então, a sinceridade fica onde nisso tudo? Para completar, ainda tem as fake news, que eu não uso esse termo, eu uso notícia falsa, porque não é expressão idiomática e é um princípio meu. Eu não uso palavras em inglês quando não são expressão idiomática. Então, notícia falsa existe no idioma português. A notícia falsa, eu não vou usar, isso é uma postura minha, eu estou sendo sincera, é desnecessário. Não é expressão idiomática, então eu não preciso utilizar. Na minha visão, eu vou continuar usando notícia falsa. E comportamentos também que levam a dubiedade de valores. Eu já vi no metrô entrar uma vovó, um netinho de 6, 7, 8 anos, colocá-lo no banco preferencial e ela ficar em pé. Me deu vontade de perguntar a ela: me desculpa, minha senhora, mas o que a senhora está ensinando para o seu neto? Eu pensei, não vou falar nada porque eu não tenho nada com isso. Individualmente não, diretamente não, mas no coletivo sim. Eu também sou avó. E se eu entrar no metrô com meu neto, quem vai ficar em pé vai ser ele. Porque esse é o certo. Existem regras a serem obedecidas. Existem regras que só podem ser quebradas depois que eu as aprendi e que eu tenho condições de arcar com a quebra daquela regra ou daquelas regras. Mas o respeito, a consideração, a educação, onde ficaram? Onde estão sendo colocados hoje em dia? Então, sinceramente, me incomoda quem fura a fila. Me incomoda quem sai com o cachorrinho para passear e não recolhe o cocô do cachorro. E quando recolhe, põe no pé da árvore. Me incomoda essa avó que põe o neto sentado. Me incomoda quem não tem 60 anos, que vai na fila de idosos no supermercado, no vagão de metrô, que também é para obesos, gestantes, criança no colo, autistas, deficientes visuais, e não pessoas de 20, 30 anos. Mas eu sou chata se eu estou pedindo os meus direitos. Então, quando você fala sinceramente, você está ofendendo. Se eu citar aqui, por exemplo, e é verdade, tá? Eu adoro John Lennon, Imagine. Eu acho uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi até hoje. Além de outras dos Beatles, porque eu adoro Beatles. Se eu citar a nona de Beethoven, a quinta de Beethoven, que são que eu também gosto, porque eu li um livro do Jung que cita tal observação. Eu li um livro do Freud que fala tal coisa, o Aristóteles fala X, o Platão fala Y. Eu vi o vídeo da Lucilena Galvão, onde ela comenta do Caibalion e ela fala tal coisa, e por aí vai. Eu estou citando as fontes de alguns assuntos que me interessam e o comentário sobre esses assuntos que cada uma dessas pessoas fez. Se eu for citar historicamente alguma época, né, porque na época do Império a sociedade era assim, depois na Idade Medieval foi assado, e na década de 60 foi assim, na década de 50, estou relatando fatos que aconteceram, que eu aprendi na escola, nas aulas de história. Então teve lá a Guerra do Paraguai, Primeira Guerra, Segunda Guerra, tal. Então eu estou contando uma história, eu estou recontando uma história que todo mundo sabe. Né? Primeira Guerra, que tal, quem estava de um lado, quem fazia isso, quem fazia aquilo. Mas você não pode no YouTube mais citar certos nomes, porque vão dizer que você é partidária de. Então você não pode falar o nome da figura, você tem que falar Bigodinho.
Sinceramente, eu não entendo por que isso. Você não está incentivando ninguém a segui-lo. Você está citando uma pessoa, você está falando de um período, se você está falando sobre a Segunda Guerra, você está falando de uma pessoa que estava lá e que perdeu a Segunda Guerra. Por tais e tais e tais motivos, e tal época, e tal ano. Qual o problema de citar o nome? Então, onde está a sinceridade? O quanto isso afeta a nossa comunicação? O quanto isso atrapalha a nossa comunicação? Dependendo do que você escreve no YouTube, a pessoa fica melindrada. As pessoas deixaram de escrever, escrevem errado, escrevem mal, concordância errada, pontuação errada. Aí você tem que perguntar de novo, porque não dá para entender. O texto é completamente desconectado. Aí se você falar, não estou entendendo, você pode melhorar o português, você está ofendendo a pessoa. Agradecendo o apoio de Carlos Schultz, seus incestos maravilhosos, encomendas do 11 98 687 4093. Agradecendo também Bodega Bar e Restaurante, esquina da Jesuíno Maciel, com João Álvares Soares. Consultas comigo no 11 94944 1425. Curta, compartilhe, se inscreva no canal para que o YouTube entenda que esse canal tem relevância. Continuando, se você faz algum comentário, seja ele qual for, ele pode ser interpretado como ofensivo. Então, voltando para o WhatsApp, já aconteceu de eu colocar um post para algumas pessoas de um evento que eu fui trabalhar e tá lá a data e a pessoa falar, não estou aqui, estou em tal lugar. Não, mas não é esse final de semana, é no próximo, veja a data. Então a maioria das pessoas não lê a frase inteira, passa os olhos e não presta atenção. Então aumentar o uso da inteligência artificial não é tanto problema desde que você a use para facilitar o seu trabalho. Agora, diminuir a inteligência artificial é preocupante. O K e o D, cadê? A ortografia está ficando cada vez pior. Há um tempo atrás eu fui fazer um exame de sangue, cheguei no laboratório e mostrei a carteirinha e tal. E a menina perguntou qual seria o seu nome. Eu falei, desculpe, mas o correto é qual é o seu nome. Eu já nasci, eu estou diante de você, eu já tenho certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF. Qual seria se eu estivesse na barriga da minha mãe e ela não resolveu que nome eu teria, mas eu já nasci. Eu entendo que você esteja tentando falar bonito, mas você está falando errado. Com certeza você aprendeu na escola o correto, mas esse vício de linguagem, de usar esses termos, esse tempo verbal totalmente errado, as pessoas estão usando isso errado cada vez mais. Você recebe pessoas todos os dias, então, por favor, fale corretamente. Eu não falei para ofender, eu falei realmente numa boa. Aí preencheu lá a data de nascimento e tal. Qual seria o seu CEP? Eu falei, eu acabei de explicar para você. O correto é, qual é o seu CEP? Porque eu moro em algum lugar. Então esses vícios, eles vieram a partir de que momento? Não sei. Não sei. Até em alguns podcasts de pessoas que já estão no YouTube há um bom tempo, estão lá entrevistando um astrólogo, por exemplo, e o astrólogo está explicando. Bom, porque na astrologia temos 4 elementos que se baseiam em alguns signos e tal, alguns signos se encaixam nos 4 elementos. E o entrevistador ia perguntar quais seriam os 4 elementos, não, quais são os 4 elementos.
Isso já está estabelecido na astrologia. Porque nós temos aqui o conceito de supernova, por exemplo. Qual seria o conceito de supernova? Não, qual é o conceito de supernova? Porque ele já foi conceituado. Temos aqui a famosa teoria da relatividade do Einstein. Qual seria? Não, qual é a teoria? Ele já elaborou isso, ele corrigiu depois. Então não é qual seria, seria se ele ainda estivesse elaborando. Tivemos Leonardo da Vinci, no ano de 1500 e pouco, com suas maravilhosas obras e invenções. Uma figura genial, proeminente, marcou época. Muitas de suas invenções só foram possíveis serem construídas no ano 2000, 500 anos depois, dada a sua genialidade, porque não se tinha ferramentas adequadas na época para isso. Quais seriam, aí a pessoa pergunta, quais seriam as obras de Leonardo da Vinci? Não, quais são as obras de Leonardo da Vinci? Quais foram as obras que Leonardo da Vinci nos deixou? Mona Lisa e a Santa Ceia, que são as mais famosas. Então não é quais seriam, ele não está ainda pintando, ainda concluindo. Não, quais são? Estão aí hoje. Então esse deveria, esse talvez, esse gerundismo, gente, isso dói no ouvido tremendamente. Eu tive professores incríveis, eu honro todos eles, principalmente quem me alfabetizou, e eu não consigo, quando alguém fala tão errado, é uma coisa que vem muito rápida, a minha expressão realmente muda, incontrolável. Outro dia eu estava no meu trabalho voluntário, a pessoa entrou e falou, qual seria a luz lá de fora? Eu falei, a luz lá de fora é essa do lado da porta. O interruptor já está ali. Então não é qual seria. Seria se eu ainda estou instalando, eu não sei se eu ponho nesta parede ou naquela. Então pessoas, por favor, falar corretamente é primordial em qualquer idioma. Português é uma língua riquíssima. Tem uma postagem com a letra P que é genial, que vira e mexe aparece no YouTube e no Instagram. É um texto escrito só com a letra P e que tem todo sentido. Paulo, Pedro, e vai indo. E tem um com o Chico Anísio, com a letra M. Tem um com Ari Toledo, só com a letra F. Isso só é possível em português. Eu não tive tempo ainda de pegar com outras consoantes e tentar montar um texto só por curiosidade, só para exercitar o vocabulário. Mas olha que exercício fantástico de criatividade. Só em português isso é possível. Então nós temos uma vastidão de termos que nós não usamos. Nós temos sinônimos fantásticos que deixamos de usar pelo uso excessivo da internet. Eu fui num encontro de colegas de escola, nós estávamos os 4 sentados numa mesa. Enquanto não chegou todo mundo, o celular nos comunicando, já chegamos, estamos na mesa tal, assim. Chegou todo mundo, eu desligo o celular. Eu estou aqui para encontrar meus amigos, bater um papo, comer uma pizza e tomar um chopinho com eles. Então eu vou conversar com quem está na mesa. Na mesa ao lado, tinham 4 rapazes, cada um com seu chopp. E os 4 conversando no celular com quem não estava ali. Para quem marcou o encontro. Então, sinceramente, a internet, ao invés de aproximar as pessoas, ela está afastando. Ao mesmo tempo que vocês estão aqui me ouvindo, eu agradeço quem me escuta e quem me divulga. Quando fora da internet, vocês se comunicam com seus familiares, com seu marido, com seu namorado, com seu ficante, com seu paquera, com seu filho, com seu vizinho,
um caixa de supermercado. Tem gente que está no mesmo ambiente e manda mensagem. Está no local de trabalho e manda mensagem. Vamos almoçar juntos? A pessoa está a 2 mesas. Vai até a mesa da pessoa e fala, vamos almoçar, vamos tomar um café. Manda mensagem para o WhatsApp. Então, quando era o telefone fixo, quando eu era criança, nós éramos muito mais conectados, nos comunicávamos muito mais e melhor do que hoje. Então, a nossa sinceridade, a nossa espontaneidade, a nossa comunicação, ela está ficando comprometida por tanto mimimi, por tanto medo, por tanto desaprender o que foi aprendido. A gentileza, a educação, o respeito também estão ficando deixados de lado. Eu vejo todos os dias, sem exceção. Em semáforo, em esquina, que não tem semáforo, sempre tem um carrão que para em cima da faixa de pedestre, se ele vai virar para a esquerda ou para a direita, para ver o fluxo de trânsito para poder virar. Ele não respeita se vai vir um pedestre. Pode ser um cadeirante que vem atravessar, pode ser uma pessoa de bengala, pode ser uma mãe com carrinho de bebê, pode ser alguém com aquele andador, mas não importa, é a faixa de pedestre. E mesmo no farol, mesmo em esquina que tem farol, aquela tentativa de espichar, né, de tentar aproveitar o farol anterior, o carro está parado em cima do farol, da faixa de pedestre. O pedestre tem que passar por trás. Então até o meu direito de atravessar a rua, sinceramente, não está sendo respeitado. Por quê? Quem tem carrão tem muito dinheiro, quem tem muito dinheiro é dono da rua. É assim? É assim, pessoal, que funciona? Não foi isso que eu aprendi com os meus pais, não foi isso que eu passei para os meus filhos. Então, bom senso, educação, respeito, ética, sinceridade, onde foram parar? Cada um faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer e o outro que se dane. Então você tem o direito de ofender quem quer que seja. Mas se alguém faz alguma observação a seu respeito, aí a pessoa está te ofendendo. Você foi além da sinceridade. Você ofendeu a pessoa, que é bem diferente. Nós sabemos quando nós estamos ofendendo e quando nós estamos sendo sinceros. Quando nós estamos respeitando e quando nós estamos apelando e chutando o pau da barraca. Todos nós temos consciência disso. Mas como não pode traumatizar, não pode isso, não pode aquilo, então vale qualquer coisa. Então um aluno que desrespeita o professor, ele está correto, né? Porque os direitos dele foram ofendidos. Aí os pais vão na escola e falam que o professor está perseguindo o filho. Que o professor é preconceituoso, não. Educação é em casa. Na escola é instrução. A escola, se ela for boa em termos de princípios, ela continua com esses princípios básicos de ética e de boa conduta. Mas se os próprios pais vão lá e desautorizam o professor, é porque a coisa está muito feia. Então eu só quero aqui deixar a minha pergunta para que vocês reflitam. Onde termina a sinceridade e começa a ofensa, o abuso de autoridade e de poder, a manipulação, o narcisismo, o egoísmo, a falta de educação. Qual o limite entre uma e outra? E que direito eu tenho de pôr alguém para baixo só porque eu não concordo com a opinião dessa pessoa? Que direito alguém tem de pôr você para baixo porque a sua opinião é diferente da dela? Então, uma discussão saudável é quando as pessoas envolvidas, sejam 2, 3, 4, um grupo grande, cada um dizer sinceramente o que pensa a respeito daquele tema que está sendo conversado.
sem menosprezar a opinião do outro, sem ridicularizar o outro, sem tirar sarro do outro. Eu só cresço na medida em que eu escuto opiniões diferentes da minha. Eu posso agregar ao meu dia a dia ou não, mas eu posso ouvir com outros ouvidos, dependendo da maneira como a pessoa falar comigo, e vice-versa. Se a pessoa já vem impondo, tá tudo errado, tudo que você falou é bobagem, cuidado, não é assim. Eu espero que tenha alguma utilidade o que aqui foi dito. Se não tem, joga fora, porque eu não sou dona da verdade. Por isso que o programa se chama Reflexões, porque eu reflito junto com vocês. Coloquem nos comentários sugestões de temas e dentro das minhas possibilidades eu trago aqui no canal. Agradeço novamente a atenção de todos. Agradeço o apoio de Carlos Schultz e seus incensos incríveis. Encomendas no 11 98687 4093. Apoio também de Bodega Bar Restaurante da esquina, na esquina da Jesuíno Maciel com João Álvares Soares no Campo Belo. Consultas comigo no 11 94 944 1425. E vamos ver a mensagem do tarô para a semana que vem. Para essa semana, né? O que veio aqui foi: não permitam que apegos atrapalhem a sua paz interior. Esse apego pode ser um hábito, pode ser uma discussão que se repete constantemente, justamente por apego de eu querer dar uma opinião, o outro querer dar a opinião dele, e aí a gente não tem trégua porque um discute, o outro discute. Estou dando exemplos. Então não permita que apego, fofoca, medo, intriga, má interpretação tirem a sua paz, porque a paz está dentro de cada um de nós. Então, quando eu terceirizo a responsabilidade sobre a minha paz, eu estou terceirizando a minha vida realmente. Porque se eu coloco a minha vida nas mãos e no bom humor de quem quer que seja, eu estou perdendo o meu controle sobre mim mesma, sobre as minhas emoções. Por mais turbulento que seja o ambiente, por mais turbulento que seja o momento que estamos vivendo e estamos, manter a paz, manter a tranquilidade, manter o centramento é um exercício diário. Está difícil? Com licença, eu já volto. Eu vou ali tomar um gole d'água, daqui a pouco nós conversamos. Porque no auge da discussão, um não ouve o outro. E quem não discute todos os dias? Não consigo todas as vezes. Uma discussão se apresenta, manter a calma, isso que eu estou dizendo. Algumas vezes eu consigo, outras não, porque ninguém é perfeito. Mas a mensagem que veio é: lembremos sempre que o autocontrole, por isso que é auto, é de cada um. Então não entrar em uma discussão é uma opção. Porque o cachorro entra na igreja porque a porta está aberta. Porque eu discuti com a Mariazinha? Porque eu discuti com a Mariazinha. Ela me provocou e eu entrei na provocação dela. Se eu não entrar, a discussão não acontece. Agradeço novamente a atenção de vocês. Conto com a sua colaboração. Um beijo e até a próxima semana.